Sexto episódio sobre investigação e análise de acidentes do trabalho. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Segurança Sem Fim. Meu nome é Celso Santos, sou técnico de segurança do trabalho. Está aparecendo aqui para você o site segurançasemfim.com.br para você acessar e conferir conteúdos sobre segurança do trabalho. E esse é o sexto vídeo a respeito de investigação e análise de acidentes do trabalho, baseado no guia do Ministério do Trabalho. Um guia muito importante sobre como proceder numa investigação de acidentes do trabalho. Já compartilha esse vídeo aí com algum colega seu de segurança do trabalho, alguém lá da escola que está fazendo curso de técnico de segurança com você. Enfim, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e considere também se inscrever aqui no canal Segurança Sem Fim. A observação é chave, não dá pra ignorar. Encontrando algo diferente que precisa averiguar. A segurança é um dever, sem tempo a perder. Aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, tem um link da playlist completa de todos os vídeos a respeito de investigação e análise de acidentes do trabalho. É só clicar e você acompanhará desde o primeiro vídeo. Letra E. Quais atividades estavam sendo desenvolvidas no momento do acidente? É outra pergunta importante para você fazer na etapa de coleta de dados. Fazer uma boa descrição, incluindo todos os dados relevantes, tais como as situações nos arredores do local do evento, o número de trabalhadores envolvidos nas diversas atividades, a forma e local em que estavam posicionados, quaisquer detalhes sobre o que faziam e como, entre outros aspectos do cenário julgados relevantes. São uma boa descrição daquilo que aconteceu. Você ser detalhista, escrever bastante, procurar anotar tudo aquilo que foi falado para você, ou mesmo identificar. O trabalho realizado imediatamente antes da ocorrência do evento adverso pode esclarecer as condições e circunstâncias que fizeram algo dar errado. Então, algo deu errado. Por que deu errado? Então, procure entender o que aconteceu antes, porque muitas vezes o que acontece antes vai te dar a resposta daquele evento adverso. Letra F. Havia algo incomum ou diferente nas condições de trabalho? Descrever o que estava diferente, o que estava novo na situação. Verificar o que mudou em relação a como o trabalho era realizado habitualmente, regularmente. Ou seja, comparar o que ocorreu durante o evento adverso com a atividade e não com a tarefa. Então é importante você identificar que situações novas surgiram aí. Apareceram situações novas? Essa é a pergunta que você vai fazer para o entrevistado. Eventos adversos acontecem quando algo está diferente, quando ocorre alguma mudança em relação à forma habitual em que o trabalho é realizado. Então muitas vezes o trabalho ele é feito de forma até automática pelo trabalhador, mas alguma situação que acontece, ele é obrigado a ter um posicionamento corporal ali, ou então fazer alguma mudança de planos na execução da tarefa, e aí é o momento que acontece o acidente. Diante de uma nova situação, os trabalhadores podem encontrar dificuldade em se adaptar, particularmente se desconhecem os perigos ou se não foram preparados suficientemente para lidar com a nova situação ou mudança. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Digamos que um motorista de veículo leve, vamos considerar um veículo leve, ele sempre dirige durante o dia. À noite ele nunca teve oportunidade. Vamos considerar esse exemplo. Quando ele pega o veículo para dirigir à noite, imagine, tá à noite e ainda chovendo. Então de repente ele tá ainda numa rodovia para piorar a situação. Então ele nunca dirigiu na rodovia, nunca dirigiu à noite e nunca dirigiu em condições de chuva. Então imagine uma situação dessa. Ele está acostumado a dirigir durante o dia, mas aí aparece a chuva à noite e uma rodovia para ele dirigir. Então é uma situação nova. Então ele vai ter que ter muito mais atenção naquilo que ele está fazendo. Aquilo vai gerar uma situação de condução daquele veículo diferente da que ele está acostumado. Então são situações novas que podem surgir no ambiente de trabalho, nas suas atividades, que de repente podem ocasionar acidentes. Então nessa sua análise você precisa entender isso. Aí a pessoa vai te contar, olha, tava chovendo, tava à noite e eu tava na rodovia, nunca vivenciei essas situações. Então o acidentado ele vai te contar isso, e aí você anota todas essas informações. Então de repente, na medida preventiva da CIPA é o quê? Um treinamento de direção defensiva em condições noturnas, com chuva, em rodovia, treinamento para aquele trabalhador, para que ele possa se acostumar mais com aquela atividade e não ocasione riscos para ele e também para os demais trabalhadores. Esse é apenas um exemplo bem superficial, uma hipótese até bem difícil
de acontecer, mas que é para facilitar essa compreensão do assunto, tá? Então, se as condições ou processos estavam diferentes do normal ou habitual, deve-se verificar as razões por que isso aconteceu. Se o trabalho é habitualmente realizado daquela forma, por que agora aconteceu essa mudança? Por que será? Então você precisa indagar isso. Aprender como as pessoas lidam com situações não familiares possibilitará agir melhor em situações semelhantes no futuro. Então, de repente, aquele processo do trabalho teve uma nova situação, então gerou acidente. Na medida preventiva, você vai recomendar um treinamento para aquelas pessoas se acostumarem com aquela nova situação, terem mais destreza ao lidar com aquela nova situação. Então, essa é apenas uma situação de recomendação. Então, é importante que você entenda que se a pessoa teve dificuldade para lidar com alguma situação e essa dificuldade ocasionou o acidente. A distância entre o prescrito e o real não constitui mudança, mas uma adaptação necessária à execução do trabalho. Então, muitas vezes você tem um procedimento escrito, mas que na realidade não está sendo cumprido. Então, as pessoas fazem adaptações àqueles processos de trabalho, elas são criativas, elas tentam executar aquilo de forma mais rápida. Mas será que essas adaptações são corretas? Será que essas adaptações não provocam riscos, perigos a ele e aos demais colegas? É isso que você precisa investigar, é isso que você precisa coletar na sua análise desse acidente. A observação é chave, não dá pra ignorar. Encontrando algo diferente que precisa averiguar. A segurança é um dever, sem tempo a perder.